Boa tarde a todos. E o tema da live de hoje é: será que para você ter um relacionamento tranquilo, você tem que dizer sim, 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 concordar tudo com o que o seu cônjuge ele quer? Então, esse é o tema da nossa live de hoje, né? Vai ser uma live mais breve, mas a base é essa, né? Será que eu dizer sim, sim, né? E às vezes se anular o desejo próprio, né? É, Será que isso vai fazer com que o relacionamento ele vai ser mais bem sucedido? Você vai ficar mais feliz? A resposta, claro que é não. Por quê? Porque à medida que a gente está num relacionamento, o desejo é que a gente encontre felicidade. E pode ser que um dos lados ele quer dominar o outro, né? Ou seja, quer fazer com que prevaleça a sua vontade em cima do outro, não dando voz, não dando atenção para a pessoa que está ao seu lado, né? Que é a sua companheira. Boa tarde, Cleide. Então, quando isso acontece, o diálogo ele principalmente não há diálogo, né? Aí o relacionamento ele fica prejudicado. E quando não há esse diálogo, uma pessoa, né, o jugo ele fica o jugo é desigual, porque se você está dizendo sim, sim, sim para outra pessoa ali, quer dizer que você está dizendo não para você mesmo. E é importante que tenha esse diálogo. Por que é importante ter esse diálogo? Porque os dois têm necessidades, né? E isso é razoável. Esperar que o casal eles sentem e tenham uma boa comunicação. Então, essa boa comunicação é essencial dentro do casamento. Aí alguns falam assim: poxa, Mário, eu sei que a boa comunicação é essencial. Cara, mas parece que a gente não consegue. Eu já tentei já ter uma boa comunicação. E aí, Jefferson, tudo bem, Cleide? Eu já tentei já ter uma boa comunicação. Só que, cara, tem hora que parece que eu não aguento, eu explodo, né? Ou às vezes a pessoa que está aí dizendo sim, 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 não está sendo feliz plenamente. Mas por que que isso acontece então, Mário? Bem, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em dois pontos diferentes. Pode ser que você cresceu em um ambiente aonde o diálogo, onde a conversa era escassa. Boa tarde, Tânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, pode ser que você cresceu num ambiente onde a comunicação era escassa. O que que é isso, Mário? É onde não havia comunicação. Ou era o pai ali que ele taxava ali, eu sou o chefe do lar, e a esposa, né, infelizmente tinha que fazer tudo aquilo ali que o pai mandava, né? E é ele que decidia para onde ia, o que comprava, como gastava o dinheiro, como cuidava dos filhos, e era ele que decidia tudo. Então a esposa tinha que dizer sim, 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 sim. Só que entenda, os dois, o casal, ele tem uma demanda. Ao passo que ele quer que todas as coisas sejam feitas da forma dele, nós voltamos para aquele ponto que a gente estudou na última live. E para quem não viu, ela vai ficar gravada, ela tá lá no YouTube. A última live nós falou sobre a gente querer o ideal. Então, quando a pessoa ela só quer que, né, ó, é eu que mando, é eu que faço isso, e é assim desse jeito que eu quero e tal, né, e eu não estou errado em nada e assim por diante, a pessoa ela está querendo viver no ideal, na idealização, né? Porque a idealização é isso, né? É você conseguir as coisas e as coisas têm que vir para você e você não tem responsabilidade com outras pessoas. E um casamento não é assim, um relacionamento não é assim. A gente tem responsabilidade. Boa tarde, Tânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o casamento é responsabilidade, ter uma boa comunicação é importante. Mas então, primeiro, por que que muitos não têm? Porque lá na infância a comunicação dos seus pais era escassa. Então, ou o pai agia dessa forma, né, ali falando, olha, aqui quem manda é eu e aqui quem vai fazer as coisas desse jeito vai ser eu, né? Então você olhou e viu o modelo. E hoje você praticamente copia aquele modelo, né? Ou você vai copiar um modelo basicamente assim, cara, eu vou ser igual ao meu pai, porque o meu pai aqui, ele, né?
Ou às vezes você vai olhar a tristeza da sua mãe e você vai falar assim, caramba, eu ser igual ao meu pai? Ah, não. E aí você vai repelir totalmente. E aí também não é bom, porque os nossos pais, eles têm sim os defeitos deles, mas eles têm muita coisa boa para nos ensinar. Quando a gente não exclui a pessoa assim da nossa vida, não quero ser igual, ou não quero ser igual ao fulano de tal, isso, quando a gente exclui ela, principalmente pai e mãe, a gente também está excluindo as boas qualidades que eles têm. Então a gente tem que entender que é importante sim, né? Os pais, eles serem um bom exemplo, mas nem sempre eles foram, né? Então, às vezes, na sua casa, dentro do seu lar, quando você era pequeno, você não via essa comunicação entre seu pai e sua mãe. Era mais uma questão de ordem, e a mãe, às vezes, teria que fazer. Ou o inverso também, né? Pode ser que você tinha uma mãe que era extremamente ali, que cobrava ali, né? E o pai não tinha voz. E tudo que acontecia no lar, as decisões ali, apesar do pai trabalhar, sustentar tal, as coisas era tudo passado pela sua mãe e era sempre a vontade dela que prevalecia. Esse é um modelo onde a comunicação ela fica afetada na fase adulta. Por quê? Porque não há comunicação onde os dois se beneficiam. Então, a verdadeira comunicação que os dois vai se beneficiar é quando os dois sentam, né, e tem um diálogo proveitoso para que eles possam chegar a um acordo. E aí, um vai ceder um pouco, o outro vai ceder mais um pouco, e aí eles vão ter assim, uma harmonia. Só que isso é muito difícil quando lá na primeira infância a gente não teve isso. Olha outra coisa, outra forma que a gente pode carregar para a nossa vida, falando sobre relacionamentos ou no diálogo com qualquer outra pessoa, né? Visto que a gente olha a imagem de uma pessoa e principalmente a gente fala isso na questão dos pais ou de quem criou você. Então pode ser que seja o seu pai e sua mãe, mas se você foi criado pelos avós, né? Então você vai ter um modelo mental ali. Você olhou aquela pessoa, você vai ter aquele modelo ali que é o principal da sua vida. E aí, imagine que os seus pais, eles eram muito ríspidos para falar um com o outro. Eles batiam de frente, um gritava com o outro. E aí, esse modelo não é um bom modelo de comunicação também para se ter. Porque aí gera muito conflito. Aí a gente, imagina assim, ó, às vezes a gente aprende algumas palavras que são difíceis. E aí depois a gente chega lá no relacionamento e a gente torna a replicar. E aí você vê, por exemplo, assim, ó, o pai, ele conversa de forma ríspida, né, de forma brava, e aí a sua esposa, o seu marido, fala da mesma forma e vem aquela emoção, dentro de você vem aquela emoção. Boa tarde, Scarlett. Vem aquela emoção do quê? A mesma sensação que você viu o seu pai lá, tendo aquela atitude para com a sua mãe, né? Naquela rigidez. Às vezes a sua esposa vem falar da mesma forma, vem aquela sensação horrível de que é a mesma situação. E aí, como a gente já está no estado adulto, aí tem, assim, opa, peraí, agora eu também, né? Aí você começa a contra-atacar. E aí o que acontece? Falta de comunicação, brigas e o relacionamento ele fica abalado ali. Pode ser que alguns tenham alguns tipos de atitude, alguns se isolam, vai para o quarto e não conversam. Tem outros que ficam 5 dias sem conversar um com o outro. Mas é importante a gente entender como que a comunicação dos nossos pais afetou a gente. Porque às vezes a mãe lá, ela tinha aquele jeito de se comunicar, né? Falando, você parece que é criança, né? Falando pro marido, parece que você é criança, ou você não sabe fazer as coisas, e agora você, né, mulher, pega isso e fala assim pro seu marido, poxa, você não sabe fazer as coisas, você parece criança. Esse tipo de comunicação é uma comunicação agressiva, mas são comunicação de pessoas que não tiveram modelo. Eles viram um modelo que era esse tipo. Então, praticamente, pode ser que alguns de nós aqui, Detinha, tudo bem? Boa tarde. Pode ser que alguns que estão assistindo essa live vai olhar e vai falar assim, poxa, o modelo que eu tive de pai e mãe era esse. Era que eles estavam sempre batendo de frente um com o outro, né? E aí, hoje eu sou assim. Mas só que a gente precisa mudar.
E é muito importante que para um relacionamento dar certo, para que os dois sejam felizes, os dois têm que sentar e ter essa comunicação, né? E a gente tem que ceder. Então, você dizer assim, eu amo a minha esposa, então eu vou dizer sim, 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 sempre para ela. Não é o ideal. Por quê? A partir do momento que eu falo tudo sim para minha esposa, aí é como se dentro de mim, as coisas que eu gosto, eu estou dizendo não para mim. Então, assim, entenda que eu tenho que ceder e a pessoa também tem que ceder. Só que isso só vai acontecer se houver uma boa comunicação. E a gente entende que lá no começo pode ser que a nossa comunicação foi afetada, mas agora, como adultos, a gente pode sim parar, sentar, porque a gente tem alguns princípios que regem a nossa vida para que a gente tenha uma boa comunicação. Que princípio? O princípio do respeito para com aquela pessoa que está do nosso lado, né? A gente tem respeito. Então, se eu tenho respeito, por que eu vou gritar? Se eu tenho respeito, por que eu vou exigir? Não é melhor a gente chamar e falar assim, olha, da última vez não foi você que escolheu? Posso escolher dessa vez? Aí da próxima você escolhe. Ou, olha, vamos fazer assim, da última vez você escolheu. Dessa vez você vai escolher de novo, mas o ano que vem vai ser eu. Como se você fosse tirar uma férias. Então, esse diálogo, ele é importante. Então, quando há essa replicação de comportamento, né? Ou quando a mágoa de um do outro aí, eles querem ali, poxa, se a pessoa falou alto comigo, eu também vou devolver na mesma moeda. E aí também não dá bom. Tem a sensação de, tipo, eu vou ficar sem falar com ele 5 dias aí, vou ficar sem falar com ele até ele vir pedir desculpa, e parece que ele não vem pedir desculpa nunca, né? Por quê? Porque o orgulho, às vezes, e o orgulho às vezes não é dele. O orgulho pode ser estar na figura paterna lá, que era do mesmo jeito. Então você precisa entender como é que era a figura paterna aí do seu marido, ou de você mesmo, como que era a sua mãe, a atitude do seu pai. Será que você copiou alguma coisa nesse sentido? E se você copiou, por exemplo, um modo de comunicação muito explosivo, um modo de comunicação muito que vai tirar o seu cônjuge, o seu parceiro do sério, então por que não mudar? Se isso, olha, é porque não foi ensinado para eles, por isso que eles tinham aquele tipo de atitude. Mas hoje não, hoje a gente já é adulto e a gente consegue entender, a gente tem ajudas para entender que tratar o cônjuge com respeito, ouvir a opinião dele e dar atenção, isso é muito importante dentro de um relacionamento. Boa tarde, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda aí quem está assistindo no ao vivo. Outra coisa, como adultos, né, nós temos que ter o autocontrole, temos que ter. E aí, às vezes, o marido, às vezes ele vai usar palavras que você vai notar que ele sempre usa. E aí você distingua, olha, é esse tipo de palavra. Será que vem de um sistema familiar dele? Aí se tiver vindo do sistema familiar dele, então chame para conversar e fale, olha, você tem essa mesma atitude do seu pai ou da sua mãe e tal, e isso não é legal. A comunicação ela tem que ser feita com respeito, com autocontrole, a gente precisa ter paciência, a gente precisa dominar a nós mesmos. Então, quando você quiser cobrar alguma coisa, vamos sentar, vamos conversar, né? E aí é lógico que daí, imagine agora para quem tem filhos, né? Imagine assim, você que tem filhos, os filhos vendo que você conversa com o marido de forma respeitosa, quando há algum desentendimento ali, vocês não jamais erguem a voz na frente dos filhos. Isso vai fazer com que os filhos também, você é o modelo mental deles, eles vão olhar e vão copiar o exemplo de vocês. Então é por isso que é importante a gente dar atenção ao nosso modo de comunicação. Mas para um casamento, ele seguir, e não só no casamento, mas bons relacionamentos, né? Amigos, familiares, não pode ser só assim, olha,
Sim, sim. Ah, ok. Não, eu vou fazer, porque senão fica pesado para você. E para o outro fica leve. E o outro, né, que você está falando sim, 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 ele está vivendo no ideal. E você está vivendo aí no sentido de querer agradar a pessoa para não perder a amizade da pessoa. E aí não é. Consegue entender que não é ideal? O ideal, porque senão a gente vai continuar nesse ponto aí de amizade com pessoas. Se você diz sim para todo mundo, você vai automaticamente você vai se prejudicar. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Então é melhor que a gente deixe pré-estabelecido algumas coisas. Com o cônjuge é uma coisa, você vai ter que sentar e conversar. Já para amigos e outras pessoas, né, que você não tem responsabilidade assim, é simplesmente dizer não. Olha, dessa vez eu não vou poder. Né? E não tem. Ah, mas e se a pessoa ficar chateada? Bom, então isso vai me dizer muito sobre aquela pessoa. Entende? Que se você, várias vezes você está ali para ajudar ela, mas se uma vez você falar assim, ah, eu não vou poder, aí a pessoa ficar chateada contigo, então realmente é uma amizade saudável. Então é bom a gente parar a pensar sobre comunicação, né? E sobre também a gente respeitar os nossos limites, respeitar o que a gente quer, né? Então a gente expressar de forma respeitosa, com autocontrole e com paciência para a pessoa que está do nosso lado, o que nós desejamos é muito saudável. Tem que haver esse tipo de comunicação e tem que haver essa troca. Um cede um pouco, o outro cede outro. Com as outras pessoas, né, a gente só vai falar sim, 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 você sabe quando? Quando a pessoa estiver te pagando, que é o seu chefe. Aí não tem como você falar não, né? Depende. Existe algumas circunstâncias que você vai ter que falar não. Mas, né? Trabalho é uma coisa. Você está recebendo aquilo, é um contrato, você assinou. Aí você vai ter que dizer sim. Né? Então, aí há uma compensação, entendeu? Agora, quando é amigo ou familiares que estão exigindo de você que você sempre esteja ali, acudindo, que você esteja sempre tá ali no papel de salvadora deles, isso não é saudável para ninguém, né? Nem para a pessoa e nem para você, porque a pessoa não tem responsabilidade e você fica carregando um fardo muito, muito duro nas costas. Então, ó, se você gostou dessa live, então você compartilha com os amigos, compartilha para pessoas que têm problema no relacionamento, né? Que às vezes é uma live como essa aqui, que é simples, falando sobre comunicação, e não ficar julgando o seu cônjuge, mas olhar de um modo mais profundo o porquê, né? E o para que ele está agindo daquela forma. E aí, às vezes, vai ter que olhar para o passado para ver se ele não está copiando ou replicando um comportamento aí que vem da família paterna ou materna. Tá certo? Então, olha, compartilha essa live. As outras lives, elas estão ficando tudo lá no YouTube. Então, a gente tem um canal no YouTube. A live que a gente fez na segunda-feira, tudo bem, Mari? Tudo bem? A outra live vai ficar lá no YouTube também, que está falando sobre a idealização e realidade. Idealização e realidade. Então tá lá, vai ficar no YouTube e essa live vai ficar gravada e aí quando a gente for gravar outra na segunda-feira a gente baixa e joga para o YouTube. Então todo o material que a gente está fazendo aqui a gente baixa e joga para o YouTube. Para seguir lá no YouTube é só colocar lá Mário Koenig que você vai encontrar o canal. Siga, né? Coloca lá, se inscreve no canal. E se você gostar do conteúdo, compartilhe, né? Porque a gente vê tantas pessoas passando dificuldade no casamento e às vezes é só uma conversa como essa aqui pode ajudar a pessoa, tá certo? Então ficamos por aqui. Hoje a gente viu que não é pra gente falar sim toda hora, pelo amor de Deus. Vamos cuidar de nós. A gente precisa respeitar a gente. Mas também não é pra gente ficar falando assim, não. Não, porque senão a gente está querendo o ideal para nós. Então tem que haver esse equilíbrio, né? A gente tem que ceder, a outra pessoa tem que ceder, tá certo? Então ficamos por aqui. Muito obrigado, pessoal que está chegando agora. A live vai ficar gravada, viu? Então assista a live aí depois dos casais. Encaminhe para os casais também que vocês conhecem, né?
E aí, quem sabe, o conteúdo vai ajudando cada vez mais pessoas a ter um bom relacionamento, não só com a família, mas também com as outras pessoas aí no trabalho e assim por diante. O objetivo aqui é sempre ajudar, tá certo? Qualquer dúvida, manda lá uma pergunta lá nem sei como é que é o nome, no direct, Natália que me ensina as coisas aqui. E a gente responde a pergunta aí, tá certo? Ou lá aqui no Instagram, tem o meu número de telefone, manda um WhatsApp lá, faça a pergunta que você deseja, que a gente responde para você. Beleza? Ficamos por aqui, muito obrigado e vai ficar gravado. Até mais!